está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam por ela. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Feche a Bíblia, coloque na cadeira, coloque no banco, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado aí. Se der para atravessar o corredor, atravesse. Glória a Deus. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, eu te glorifico. Tenho certeza que Satanás está mordendo a testa de tanta raiva. Acredito que os demônios arquitetaram projetos de derrota para esta noite, mas eles se levantaram para cair, meu Pai. Eu tenho certeza que daqui a alguns momentos a sua nuvem vai começar a trovejar sobre este lugar. E uma unção será liberada sobre nós de tal forma que os sacerdotes não vão conseguir ficar de pé diante da sua presença. Por isso, antes que eu comece a ministrar de forma profética, eu quero que o Senhor escute duas orações que faço. A primeira oração é que ao redor deste ambiente, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem de São Paulo. Porque se não saírem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que vai descer sobre nós. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Gostaria que o Senhor abrisse as portas do céu agora e enviasse sobre este lugar uma comitiva de anjos. Só que eu não quero anjos comuns, Senhor, eu quero anjos serafins. A palavra serafim significa aqueles que ardem em fogo. Portanto, eu quero anjos de fogo aqui neste lugar agora. Quero 2 aqui nesta tribuna, uma à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 na entrada deste lugar. E 4 anjos de fogo sobrevoando a nave deste santuário. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele agora. E andaravashuri bikandaravasuri kandaramahanagasia magai. Senhor, tu não precisas da minha ajuda para curar. O Senhor não precisa da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo. O Senhor é onipotente, então mostra a sua onipotência nesta noite. Senhor, embriaga este povo na sua unção nesta noite. E nos faça sentirmos a sua presença, como nunca antes sentimos, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Tome o seu assento. Senhoras e senhores, quando eu abro a minha Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no livro dos começos, eu me recordo muito bem do que Deus fez aqui o ano passado, quando estávamos ministrando exatamente neste livro. O livro de Gênesis é um livro de experiências, é um livro de revelação, é um livro de glória, é um livro para aqueles que acreditam no sobre-humano, naquilo que é sobrenatural. Capítulo 1, verso 26 e 27 de Gênesis nessa noite, nos trará uma visão maior acerca da nossa existência. Eu tenho certeza que Deus reservou para nós aqui hoje o que há de melhor lá no céu. Então, por gentileza, comece a orar. Estamos em batalha espiritual e acredito que Satanás está furioso, como disse ao começo desta palavra, mas nós não tememos a ele, porque aquele que está conosco é muito maior do que ele, tem muito mais poder do que ele. Uma pergunta tem vindo à minha mente nos últimos dias. A pergunta que tem vindo à minha mente é por que a escassez é tão grande de unção e de graça no meio do povo. Esse povo não veio aqui para esta festa no Abala São Paulo por não ter o que fazer. Muitos poderiam ter ido para as férias, muitos poderiam ter ido para a praia, muitos poderiam ter ido para um retiro. Mas só ficaram aqui porque a notícia esparramou de que o ano passado o Senhor acendeu uma chama neste lugar. E não nasceu ainda bombeiro capaz de apagar esta chama.
A chama desta noite vai ser multiplicada. E o Senhor não vai acender um fogo, Ele vai acender um incêndio. Quem conhece um pouco a língua portuguesa sabe que incêndio é um fogo incontrolável. O que Deus vai fazer aqui vai marcar a sua existência. O seu bairro será impactado. Haverá uma unção de Deus tão grande sobre a sua existência hoje que crentes aqui vão fechar terreiros de macumba. Satanás vai ter que se mudar da capital paulista. E eu gostaria que você agora exaltasse a Deus com toda a força da sua alma, porque estamos em guerra. Aleluia. Uma revelação acerca da criação que você não vai encontrar em livros, porque não é uma palavra logos, é uma palavra rema. E antes de chegar aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. Uma pergunta simples, porém carregada de revelação de Deus. Por que é que o diabo não gosta de você? Por que é que o diabo não vai com a tua cara? Por que é que ele insiste em tentar colocar você debaixo dos pés dele? Por que é que ele tenta bloquear toda a fonte e corrente de glória de Deus sobre a sua vida? Por que é que Satanás não suporta olhar para você? Gostaria que você agora, num catecismo santo, olhasse para a pessoa do lado e perguntasse para ela: por que o diabo não gosta de você? Pergunte para ela. Por que será, apóstolo, que o diabo não gosta da gente? Pastor Wesley. Aleluia. Escute aqui que eu vou lhe dizer. Eu sei que algumas pessoas disseram: pastor, é simples, o diabo não gosta de mim porque eu sou crente. Não gosta de mim porque eu sou crente do reteté de Jesus. Não gosta de mim porque eu subo um monte e oro. Grito, salto, planto bananeira, expulso Satanás, dou oferta e ainda vou morar no céu. Ah, tudo isso é verdade. Mas o diabo não te odeia porque você é crente. Ele odeia a raça humana inteira. Ele não odeia você porque você está na igreja. Ele não suporta ver nenhum mendigo caído na rua, os cachorros lambendo a boca do bêbado. Satanás não gosta de ninguém. Ele é um miserável egoísta. E ele tem lá as suas razões para odiar a raça humana. Quando Deus me revelou isso aqui, a minha vida mudou, a minha vida espiritual mudou. Eu descobri que Satanás não vai com a minha cara, não é porque eu sou pastor. Ele não vai com a minha cara porque eu sou um ser humano. Diga para o seu irmão: ele me odeia porque eu sou um ser humano. Diga de novo: ser humano. A palavra ser humano, ela é muito forte. No original em que nasceu esta palavra, a palavra ser é uma entidade, algo invisível, algo metafísico. A palavra homem, ser humano, a palavra humano, ela vem da origem do barro, terra. Então você não é apenas um ser simples, você é um ser que foi feito de forma diferente. Você não tem apenas barro, você tem algo metafísico dentro de você. Você tem algo que não é concreto, não é palpável e é invisível. E é por causa deste feitio, como o Senhor lhe fez, que Satanás não suporta olhar para você. E nós vamos começar a descobrir isso aqui. Mas para entrarmos nisso, eu tenho que lhe contar aqui uma grave e profunda história. Uma história que nos reporta antes do Gênesis, logo antes da criação do ser humano. Queria convidar você a meditar comigo em Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Onde está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor movia-se sobre a face das águas. Eu tenho uma revelação aqui muito profunda. Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 estão separados por milhares e milhares de anos. A ciência e a fé se contrapõem neste quesito. A ciência diz que a terra existe há bilhões de anos. A ciência diz que o homem existe há milhões e milhões de anos. Mas quando pegamos o calendário bíblico, quando começamos a estudar desde a fundação, quando começamos a estudar desde a chegada do homem à terra até os dias atuais, nós não temos mais do que 6.000 e poucos anos. Mas a ciência diz que existimos há milhões e milhões de anos. Como é que a ciência tem tanto a nos informar? E por que é que os nossos pais da fé sempre nos levaram a dizer que a ciência, ela era inimiga da religião e ela era uma mentirosa? O que eu vou dizer aqui vai lhe assustar, mas a ciência não está errada. A terra de Gênesis 1:1 é a mesma terra de Gênesis 1:2, mas em uma era diferente. Quando Deus fez a terra, no primeiro versículo do livro de Gênesis, ele diz: no princípio fez o Senhor, ou criou Deus, os céus e a terra. Céus no plural, terra no singular. Eu já começo a entender que logo no princípio de toda a criação, Deus já existia.
O Senhor não foi algo criado, Ele não foi um ser que nasceu do nada. Deus sempre existiu, a eternidade nasceu dentro dele. E Ele deixou isso escrito, ou pelo menos falado na boca de um profeta, que disse assim: ainda antes que houvesse dia, eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? É assim que está escrito. Deus é o Criador de todas as coisas. Quando Deus criou os céus no plural, 3 céus, é o que nós conhecemos pela Bíblia. Primeiro céu, céu atmosférico, onde as aves voam. Segundo céu, céu cósmico, onde habitam as estrelas, as galáxias, as nebulosas, onde habitam todo o cosmos, onde os nossos olhos às vezes conseguem enxergar, e outros mais, onde nós não podemos alcançar. Terceiro céu, céu da glória de Deus, céu da majestade eterna, céu onde o trono do Senhor está alicerçado, e os anjos voam ao redor dele cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quem acredita nisso, levante a mão para cima e dê um grito de glória a Deus. Este é Gênesis 1 e 1. A Bíblia diz céus no plural, mas diz terra no singular. O Senhor fez a terra no primeiro versículo. Vou fazer uma pergunta à igreja: Deus faz alguma coisa sem sentido? Deus faz alguma coisa sem propósito? Deus faz alguma coisa sem forma e vazia? Deus faz alguma coisa num estado tenebroso e caótico? Tudo que Deus faz é para um propósito. A terra de Gênesis 1 e 1, ela não era destruída, ela não era sem sentido, ela não estava fria, não estava no meio do caos, da negridão, como está a terra de Gênesis 1 e 2. Na terra de Gênesis 1 e 2, a palavra do Senhor é específica e diz que a terra era sem forma e vazia. Isaías 45 e 18 diz que o Senhor não fez a terra para ser vazia. A terra de Gênesis 1 e 2 é a mesma terra de Gênesis 1 e 1, mas alguma coisa aconteceu. Houve uma mutação, houve uma catástrofe de proporções imedíveis que transformaram a terra primária, perfeita, na terra secundária de Gênesis 1 e 2. Eu creio, pelo que li e pelo pouco que entendo, que a terra de Gênesis 1 e 1 não tinha vegetais. Era uma terra composta apenas por minerais. Era uma terra de metais preciosos, de pedras preciosas. Era um reino mineral, e daqui a pouco eu lhe dou razões para dizer o que estou pregando aqui. A terra de Gênesis 1 e 1, ela foi criada com um propósito primário, um propósito que fugiu no meio dos anos. O Senhor nos ocultou isto e só nos revelará quando estivermos lá. Por isso usamos conjecturas e ensinamentos naturais que recebemos dos nossos professores dentro de salas de teologia. Escute o que foi que eu aprendi. Quando Deus criou os céus e depois a terra, o Senhor logo criou o seu exército celestial. Deus é um ser que necessita de adoração. Embora Deus, tendo todo o poder, podendo fazer qualquer coisa, e nada do que nós possamos imaginar, o Senhor não lhe é desconhecido. Ninguém pode surpreender Deus em exatamente nada, porque Ele tem todo o conhecimento, Ele é sapiente. Mas tendo Ele todo o poder, existe uma coisa que Ele não faz. Não porque Ele não pode, porque não pactua com a sua índole. Deus jamais chegará diante de um espelho, olhará para o espelho, arrumará o seu vestido e dirá: eu me adoro, eu me amo, eu preciso de mim. Não, para isso Deus criou seres como os anjos e homens como você. Deus espera 24 horas por dia que você abra essa sua boca santa e dê uma rajada de glória ao coração dele. Para isso Ele te fez.
Então ele criou os anjos. E criou os anjos dentro das suas categorias. Ele criou serafins, querubins. A Bíblia fala de um arcanjo, embora eu pessoalmente creia que existam outros. A Bíblia coloca Gabriel no mesmo patamar de Miguel quando chama de um dos primeiros príncipes. O Senhor criou seres fabulosos, seres lendários. A Bíblia diz que eles são maiores do que nós, mais poderosos do que nós, mas não são melhores do que nós. E depois eu te explico por quê. Deus criou estes seres e os criou para perfeita adoração. Deus liberou entre eles cargos, uns para guardarem, outros para guerrearem, outros para comunicarem, outros para confortarem, outros para simplesmente salvaguardar. E um deles, Deus criou para uma função específica. Tem 3 anjos na Bíblia que o Senhor deu nomes a eles, porque eles eram príncipes de primeiro escalão. Miguel, o príncipe da guerra. Gabriel, o ministro da comunicação de Deus. E Lúcifer, o ministro da adoração. Embora tenha sido ele um querubim, a Bíblia especifica que linguagem de querubim ele era. Ele não era um querubim que ficava com espada na mão para guardar. Ele era um querubim ungido da guarda. A palavra querubim ungido da guarda significa aquele que guardava a adoração. Lúcifer era uma espécie de maestro. Era uma espécie de ser que havia existido por Deus para que pudesse simplesmente trazer alegrias para o coração do Senhor. Eu creio que ele era um poeta. Acredito ainda mais que ele era um grande compositor. Palavras como aleluia, como glórias a Deus, como amém, que não são palavras naturais, são palavras que também são ditas no céu. Para mim foram palavras que nasceram dentro dele. Ele ensinou isso para os demais anjos. E como ele nasceu para adorar, e como ele foi criado para levar outros anjos a adorarem a Deus, ele era um maestro desse coral. E para compor as músicas, para ensaiar o seu coral, eu tenho certeza que ele não fazia isto lá em cima, ele fazia isto em um outro lugar. Eu acredito que a terra de Gênesis 1:1 era a terra onde ele e os seus anjos se reuniam para ensaiarem. Aqui era uma espécie de filarmônica, a terra era uma espécie de centro cultural, onde Lúcifer pegava os seus anjos e assim os ensinava. Eu falo isso com base na Bíblia. No livro de Ezequiel, o Senhor teceu comentários acerca de Lúcifer e disse assim: não era este o que fazia os montes tremerem? Que montes, se no céu não há monte? A Bíblia diz: não era este para qual os outros grandes gritavam: grande é este varão. Quem é que gritava se o homem ainda não existia? Lúcifer estava nesta terra. A terra era o local onde ele adorava o Senhor e ensaiava as músicas. Quando as músicas estavam prontas, então ele levantava voo com seu coral, ia até a eternidade de Deus e dizia: Senhor, preparamos uma cantata para ti. E ele então, com a sua batuta na mão, maestria total, ele levava os anjos a adorarem. O Senhor recebia o louvor e olhava para ele e dizia assim: tu és belo, tu és uma estrela, não há ninguém maior do que você, eu te criei para isso. E por causa desses elogios, talvez tenha sido por isso que Deus deixou de elogiar. Deus é um ser que tem dificuldades em elogiar. Toda vez que ele elogia, são 2 palavras e pronto. Jesus herdou isso do Pai. Ele elogiava os homens, mas a sequência já dava um jeito de fazer ele esquecer o elogio. Jesus um dia olhou para João e disse: entre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João. O ego de João vai crescendo e Jesus já diz: porém, qualquer pequenino que me serve e me adora é maior do que ele. Jesus era sempre de falar assim, porque quando ele elogia o homem fica orgulhoso. Acotovele seu irmão e diga: soberbo não tem parte com Deus. Não olhe para cá. Lúcifer ensaia os seus anjos aqui. Quando o coral está pronto, ele vai para lá. Quando ele chega diante de Deus e canta, o Senhor tece a ele comentários e diz: você é perfeito, obra-prima da criação. E isto vai inflando o coração dele. E o caráter dele é destituído de santidade nesse momento. E aí, ele chega nos anjos aqui embaixo, num dia de ensaio de coral, e diz: gente, eu acho que eu posso ser maior do que o Altíssimo, porque até ele faz elogios para mim. Eu tenho a 1/3 parte dos anjos comigo, e a autoridade que eu tenho, nós podemos pegar Deus de surpresa.
Ele pensou que ele ia fazer Deus sair do trono, colocar uma couraça de justiça, uma espada na mão e ir brigar com ele. Criador não briga com criatura, porque seria uma briga sem sentido. Criador, só de olhar para a criatura, ele pode fulminá-la. Para isso Deus lá no céu deu um grito: Miguel, pega Lúcifer e dá um couro nele, Miguel. É por isso que Satanás odeia o ser humano, odeia a existência. Ele se odeia, porque ele feriu o coração de Deus. A Bíblia diz assim: tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu. Capítulo 13 e 14 de Isaías. Eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono. Ele pensou em fazer. Com isso ele feriu o coração de Deus. Tendo ferido o coração de Deus, Deus o destituiu. Eu perguntei a Deus o que foi que aconteceu naquele dia. O Senhor disse para mim que os anjos e Miguel travaram uma batalha tremenda. Isso está escrito também no livro de Apocalipse. E quando Miguel prendeu Lúcifer, antes de expulsá-lo, levou Lúcifer à presença de Deus. E Deus olhou para ele com tristeza, com angústia no coração, como que dizendo a ele: você me traiu. E eu sei porque você me traiu. Você me traiu por causa de um dom que eu te dei. E eu vou ter que arrancar esse dom de você. Deus enfia a mão dentro do coração de Lúcifer e arranca o dom de louvar o nome dele. Arranca o dom de ser um adorador. Quando Deus arranca do coração dele isso, Lúcifer se desequilibra e cai literalmente do céu. Isso aqui foi outra pergunta que eu fiz a Deus. Anjo é um ser espiritual. Quando a Bíblia diz que Satanás caiu, eu tinha dificuldades em entender. Porque um anjo, como não é dado a lei da gravidade, ele não cai, ele flutua. E eu perguntei a Deus: então por que Lúcifer caiu? O Senhor disse: só ele caiu por causa disso. Porque eu desequilibrei. Quando eu arranquei a essência da natureza da vida dele, ele nasceu para me louvar. Quando eu arranquei isso, perdeu o sentido da existência dele e ele caiu do céu. A ciência diz que a terra primária, que existiu há bilhões de anos, foi destruída por um terremoto. Um cometa caiu do céu, caiu no meio das águas, os oceanos se alagaram, houve terremotos no centro da terra. A terra foi inundada, tudo que havia nela foi destruída, e a terra saiu da sua órbita e se congelou. Entramos na era glacial. É isso que a ciência diz. A ciência não está de toda errada. No Evangelho de Lucas, Jesus diz: eu vi a Satanás caindo do céu em forma de um relâmpago. A queda de Lúcifer, quando impactou com essa terra, arrancou a terra da sua órbita. A terra foi destruída, e tudo que havia nela ficou destruído. A terra saiu do seu lugar, e ele entrou num caos de escuridão, porque a vontade de Deus havia sido abolida. Tire os olhos da terra, olhe para o céu. Deus dá uma palavra aos anjos caídos: sumam daqui. E antes que ele coloque eles em algum lugar, Deus os aprisiona na terra, dentro das águas. Por isso o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Que sentido tem o Espírito Santo, que é um ser inteligente, é uma pessoa, ficar voando em cima de águas que não tem vida? Ele estava ali salvaguardando a terra e guardando os espíritos que caíram, porque o inferno não existia. A minha Bíblia diz que depois o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Neste período em que eles são aprisionados aqui, o Espírito do Senhor os cobre. Volte para o céu comigo. O céu está em silêncio, desse jeito. Deus está triste, mas não está decepcionado, porque não há nada que ele não conheça. Há silêncio no céu. A Bíblia diz em Apocalipse que houve 30 minutos de silêncio no céu. Foram estes silêncios. Silêncio por quê? Porque o coral deixou de cantar. Caíram. Eu imagino o cordial Miguel chegando diante do Senhor dizendo: Senhor, tu queres que eu cante para o Senhor? E o Senhor dizendo: não, Miguel, você é muito bom com espada, muito obrigado. Gabriel: Senhor, o Senhor está meio estranho, posso cantar para o Senhor? Não, Gabriel, você é meu porta-voz. Senhor, gente, fica tranquilo, nada está fora do meu controle, calma. Eu só estou esperando o tempo certo para fazer alguma coisa. Segure. Deus está em silêncio, olhos fechados, sentado no trono. O Espírito Santo voando sobre a terra. Lúcifer e os demônios caídos agora. De repente o Senhor abre os olhos, dá um sorriso colgate,
aparelha em uma das minhas carruagens, porque eu vou fazer uma visita em uma outra dimensão. Deus senta nas asas de um querubim e voa. Quando ele sai do seu céu de glória, ele chega dentro do segundo céu, no mundo cósmico. E ele olha e vê que o céu cósmico está negro, está tudo nebuloso. Quando ele olha para a terra, que estava lá embaixo destruída e caótica, o Senhor, que não fez nada para ser destruído, dá um grito no céu e diz assim: haja luz! O céu está iluminado, a presença dele ilumina. Deus está sorrindo, um grupo de anjos acompanha ele e ficam num canto do céu cantando. Ele diz: cantem enquanto eu reconstruo isso aqui. Lúcifer estava aprisionado e só diz: Espírito Santo, já arrumei um lugar para ele, o limbo do inferno, leve ele para lá, nas regiões celestiais, dá perto. O Senhor olha para a terra, traz ela para a sua órbita, olha para a terra e diz: que bagunça, vamos colocar em ordem. Água, se separe da terra. Firmamento, que são gases. Firmamento, sai do meio das águas e sai do meio da terra. A terra é envolvida no que nós chamamos de abóbada celeste agora. O oxigênio que nós precisamos nasce agora, porque o firmamento se desprendeu da terra. Firmamentos são gases. Diga para o seu irmão: firmamentos são gases. Deus olha para a terra, olha para a água, olha para o firmamento, e agora ele começa a usar o poder criador dele. Deus não levanta suas mãos, não faz nada. Ele começa a dizer: terra, gere animais. E a terra é obrigada a fazer produzir animais. Terra, gere vegetais. E a terra começa a fazer brotar plantas, árvore frutífera, flores. O Senhor olha para as águas e diz: águas, eu quero animais que nadem dentro de ti. Nasçam os peixes. Tudo começa a ser criado do nada. O Senhor usa apenas a matéria existente, que era terra e água. Tudo que ele criou, ele usou esta matéria-prima. Para fazer os animais, ele usou a terra. A terra gera animais. A água gera peixes. Terra gera vegetais. O Senhor olhou para o firmamento, gases, e disse: gases, produzam estrelas. Produzam luminares grandes e pequenos. Eu quero este lugar aqui todo iluminado, porque a glória dessa segunda terra será maior do que a glória da primeira. Segure aí, depois você vai aplaudir, mas você vai rodopiar daqui a pouco. Segura aí. O que eu acho lindo é que tudo que Deus criou, ele usou uma matéria-prima. Guarde essa sentença e repita para o seu irmão: tudo que ele criou até então, ele usou a matéria-prima. Vamos ver se você é inteligente. Para criar os animais, ele usou a terra. Para criar os vegetais, ele usou a. Para criar os peixes, ele usou a. Para criar as estrelas, ele usou o. Um dia desse eu morri de dar risada. Peguei uma revista de ciências, e lá estava lá um cidadão que há 20 anos atrás ganhou o prêmio Nobel da Paz, porque ele gastou 60 e poucos anos da vida dele para provar que as estrelas eram feitas de gases. O dia que eu li isso, eu morri de dar risada. Eu dei garganta, foi infeliz. Se tivesse lido a Bíblia, tinha economizado 62 anos e alguns meses. Porque a Bíblia diz que as estrelas são gases, porque Deus usou o firmamento para fazer as estrelas. É só acreditar nesse livro. Quem acredita nele, dá um grito de glória aí. Deus vai criar os animais, ele conversa com a. Não ouvi, com a. Ele vai criar os peixes, ele conversa com a. Ele vai criar as estrelas, ele conversa com os. Parabéns, você é inteligente. Está tudo pronto. A terra está bonita, está florida. Os anjos estão olhando para ele dizendo: Senhor, parabéns, que criação linda, Senhor. O Senhor está inteligente demais. O Senhor fez coisas que o Senhor nunca fez antes. Imagina o Senhor olhando para os anjos dizendo: vocês não viram nada. Vocês vão ver o que eu vou criar agora. Desçam lá naquela pairagem, no meio daquele jardim. Querubim, fique aqui num canto, eu vou descer das suas costas, porque o Senhor anda nas asas dos querubins. O Senhor desce e coloca os seus pés na terra. Vai lá no ribeiro que ele criou, crava as suas mãos na argila, arregaça as mangas, crava as mãos na argila, leva para um canto, senta em uma pedra, põe a argila, e aí imagina Deus assim: por onde eu começo?
Os anjos olhando. Deus ajoelha no chão e começa a moldar um boneco. Wesley, deite aqui, por favor. Deite aí. Feche os olhos. Close your eyes, please. E o Senhor começa a fazer pela cabeça. Pega um pouquinho de barro. Mais um pouquinho de barro. Mais um pouquinho de barro. E vai fazendo. Vai fazendo. E os anjos estão aqui no canto cantando. Até o maestro do coral improvisado está cantando. O que ele está aprontando ali? Quando está tudo pronto, Deus olha para ele, dá um sorriso e começa a mudar a existência de toda a criação. Gênesis 1:26 diz o Senhor: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Verso 27: e criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Dois verbos completamente diferentes, mesmo sendo parecidos. Verbo fazer, diga fazer. Verbo criar, diga criar. Verbo fazer, criar, fazer, criar, fazer, criar. Verbo fazer, verbo asa no hebraico. Fazer de algo que já existe. O Senhor pegou a terra que existia e fez ele. O homem é o único ser existente no universo que não foi criado de uma só vez. Deus não disse haja o homem. Primeiro ele fez o homem. Moldou o boneco. Era só um boneco. Verbo fazer, verbo asa, fazer de algo que já existe. Aí o Senhor usa o verso 27. E criou Deus, verbo criar. Verbo criar é o verbo bara. Fazer de algo invisível. Fazer de algo que não pode ser visto. Fazer de algo que não é palpável. Fazer de algo que é abstrato. Depois que ele fez o homem, já que eu fiz do barro, agora eu vou encher ele de outra coisa. Segure. O homem não é só barro. Bata no ombro do seu irmão e diga: você não é só barro. Diga para ele: você não é só um corpinho bonito. Você não é só feito com esse barrigão que parece um cemitério de frango. Diga para ele. Diga: você é muito mais do que isso. Diga: quando Deus fez os animais, Ele falou com a terra. Quando Ele fez os peixes, Ele falou com a água. Quando Ele fez as estrelas, Ele falou com os gases. Quando Ele fez você, Ele falou com Ele mesmo. Ele se abraçou e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fique aqui. Escute. Você não é comum. Você não é natural. Você não é só carne. Você não é só essa essência que precisa se alimentar. Você é muito maior do que isso. É por isso que Satanás não te entende e te odeia. Você tem muito mais do que ele. Deus te fez muito melhor do que ele. E quem acredita nisso, abre a boca e dê um glória. O homem está pronto. Imagem e semelhança. Depois eu explico o que é imagem, o que é semelhança. Deus olhou para ele antes de qualquer coisa, deu um sorriso e disse: bem-vindo, filho. Qual será a primeira palavra que ele falou? Papai? Eu sei que ele também deve ter sorrido. E o Senhor disse para ele: eu te fiz. Você vai ser a coroa da minha criação. E o diabo está num canto, bispo, o apóstolo olhando, sem entender nada. E o Senhor dizendo: eu vou te dar uma coisa agora, que pertencia a uma outra pessoa que eu queria muito bem. O que eu vou lhe dar vai mudar a sua vida para sempre.
pertencia a alguém que era importante para mim. Era tudo de bom que eu tinha feito. Ele me trouxe muitas alegrias, mas por causa desse dom, ele perdeu tudo. Quero que você tome cuidado. Mas como eu preciso de um novo adorador, imagino Deus enfiando a mão dentro do bolso e tirando algo que brilhava no meio dos dedos dele. Isso aqui é uma unção. É uma unção de adorador. Quando eu depositar isso dentro de você, o que você precisar, a hora em que você precisar, quando precisar, acione esse dispositivo, que eu vou ao teu encontro para te socorrer e para te ajudar. Satanás está aqui no canto olhando, e ele começa a gritar lá do canto, dizendo: isso aí era meu, isso era teu, mas não é mais, agora eu dou para quem merece. Deus tirou dele e colocou em você. É por isso que você deve adorar. Deus te abençoe. Obrigado. Escute agora, desaperta o cinto porque nós vamos decolar. A ciência diz que tudo que é criado de uma matéria, quando é arrancado da matéria, morre. Ou seja, se tirar o peixe da água, ele morre. Se tirar uma estrela do céu, ela se apaga. Se você deixar de dar comida para o animal comer, se você deixar de dar terra para o animal comer, porque o que o animal come é terra. Eu e você comemos terra, porque tudo que comemos vem da terra. O fruto vem da terra, o cereal vem da terra, o vegetal vem da terra, os animais vêm da terra. Então, se você deixar de alimentar um animal, porque ele é terra e precisa de terra para viver, ele morre. Repetindo o sentido: se você tirar um peixe da água, ele morre. Se tirar uma estrela do céu, ela se apaga. Se deixar de dar comida para um animal, ele morre. Se arrancar você da presença de Deus, você vira um defunto. Você morre. Você não suporta existir. Por que é que você acha que tem tanta gente bonita do seu lado? Aí dê uma olhadinha e você vai ver um monte de moças parecendo a Barbie, um monte de senhoras que se espelham na senhora do destino. Olhe para esse rapaz e você vai ver que parece que a vaca deu uma lambida em cima da cabeça dele, porque afinal de contas ele se espelha no Dado Dolabella, no Júnior, na dupla Sandy Júnior. Por que é que você acha que esse cidadão do seu lado está tão forte, está tão bonito? Porque ele cuida somente de uma parte dele. Ele come picanha, bebe cerveja, bebe tudo coisa que presta e que não presta. Ele alimenta a carne, por isso a carne está de pé. Mas você pode perceber que até agora ele não abriu a boca nem para respirar. Não há lágrima nos olhos dele, não há atitude de adoração, porque a alma dele não possui vida. Só possui vida quem pode erguer a mão e adorar. Só possui vida quem tem autoridade para glorificar. Ei, canchorou bagácia. O que essa moça está fazendo, o que este rapaz está fazendo, não é motivo para termos vergonha, não é motivo para mandarmos parar. Eles não estão fazendo isso porque querem, estão fazendo isso porque precisam. Eu não glorifico a Deus porque quero, eu glorifico a Deus porque se eu não glorificar eu morro, eu me desespero. Então adora. Eu queria que essas fitas chegassem agora na mão de alguns líderes do Brasil. Queria que essas fitas entrassem agora dentro de algumas faculdades de teologia. Pegasse agora uns homens que acham que são donos da verdade, que acham que são donos de todo o conhecimento espiritual, que acham que podem manipular o Espírito Santo, acham que são tão arrogantes que acham que podem bloquear este barulho e essa unção. Se os homens entrarem na frente do Espírito Santo, vão morrer, vão ser sepultados, porque na presença de Deus só fica adorador, só fica adorador. Sente aí. Satanás te odeia, arquiteta planos de derrota, porque você herdou aquilo que era a ocupação dele. O que ele fazia com maestria, levava os anjos a adorar Deus, passou para você, pastor, mas para mim, para você mesmo.
Pastor, mas eu tenho uma voz de taquara rachada. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a sua voz só incomoda o ser humano, porque o ser humano, o timbre de voz dele é adaptado num diapasão natural. Toda voz desequilibrada aqui, igual a minha, que parece uma taquara rachada, quando ela sobe para o céu, ela é afinada pelo Espírito Santo. Ela toca o coração de Deus e faz Deus ficar de pé no trono dele. Amado, se você entendesse o tamanho da unção que está dentro de você, é maior do que uma bomba atômica, é mais poderoso do que tem George Bush. Dá para nascer um homem na terra que tem a autoridade que você tem. Eu te autorizo em nome de Jesus a explodir agora. Abala São Paulo, abala! E não adianta ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Seu crente sorveteriano, seu cubo de gelo, você tem atrapalhado a unção de Deus de descer com seus conhecimentos. Eu amo conhecimento, mas eu prefiro a graça. A graça é o que nos toca. Quem está cheio da graça, tira o pé do chão para adorar. Levante a mão direita para cima, agarre o ombro do seu irmão com carinho, chacoalha ele até ele ficar irritado, irrita ele. Diga para ele: ou você abre a boca para adorar, ou você também vai perder o seu cargo hoje. Diga: na presença de Deus só presta quem adora. Então adora, 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 adora. Sente um pouquinho aí. O diabo não te encara. O diabo não pode ser um obstáculo sobre a sua existência. Deus não fez o ser humano para ser escravo de demônios. Deus não fez o ser humano para ficar com medo de espíritos que caminham na madrugada. Deus não te fez para caminhar perto de terreiros de macumba, inclinar a cabeça e ficar morrendo de medo deles. Me disseram que ontem, no meio dessa multidão de crentes, tinha gente com patuás dentro da carteira. Tinha gente com figa carregada no bolso. Que raça miserável você é. Se você acredita em Deus, tome posse da vitória. Se levantarem 11 mil demônios contra ti, os 11 mil vão ter que beijar a lona. 1000 do seu lado, 10 mil à sua direita, e você não será atingido. Meu Deus. Segura aí. Eu tenho um menino que trabalha para mim, apóstolo. Chama Rafael. O Rafael é loirinho, branquinho. Um dia eu cheguei no escritório, o Rafael estava com o telefone na mão, com a boca aberta, travado. Quando ele me olhou, ele disse: papá. Eu falei: não sou seu pai. Ele disse: não, estou tentando falar pastor aqui, eu estou com medo. Eu disse: o que foi, pastor? Recebi uma ligação aqui agora. Uma mulher que se intitulou sobrinha da mãe menininha da Bahia, uma das maiores macumbeiras de lá, ligou aqui, fez 1 milhão de ameaças. Eu disse: por que ela ameaçou? Porque o senhor foi pregar lá e ganhou um casal para Jesus que congrega lá na Assembleia de Deus de Salvador, que eram muito ricos, e eles davam muita oferenda e ofertas lá no terreiro, e agora eles não vão mais. A mulher sentiu a falta deles, ligou para eles e disse: por que vocês não vêm mais aqui? Disse: porque agora somos crentes em Jesus Cristo, cheios do fogo de Deus. E ela disse: como é que vocês mudaram de religião assim? Diz: veio um homem aqui pequenininho, mas cheio da graça. Ele falou que os demônios não tinham poder sobre nós, expulsou os demônios que estavam na gente e nos disse que agora nós temos poder sobre os demônios. Nós nunca mais daremos nada nesse terreiro de macumba aí. Ela ligou para o Rafael, descobriu meu nome e disse assim: avisa o seu pastor que todos os sapos que eu pude encontrar na Bahia, eu encomendei. Já estou importando sapos de outros estados, que eu vou acabar com a vida dele. Ela disse: eu já costurei o nome dele na boca de não sei quantos sapos, ele está perdido. Rafael olhou para mim e disse assim: pastor Marco, e agora quem poderá nos defender?
Eu olhei para ele e falei: Rafael, eu lá tenho medo do meu nome na boca do sapo, Rafael. Eu lá tenho medo de demônios. Pastor, mas está lá na boca do sapo. Eu falei: eu tenho pena do sapo, porque nome de quem tem intimidade com Deus tem fogo. Quando chegar no intestino do sapo vai dar um desarranjo tremendo. Eu não temo a Satanás e nem aos seus demônios, porque maior é o que está conosco, maior é Ele. E se tiver algum macumbeiro que veio aqui espiar esse trabalho, que bateu o tambor o mês inteiro, que subiram para as encruzilhadas, que fizeram sacrifício nas matas, eu quero que você pegue Oxóssi, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, e mande eles se mudarem daqui, porque senão nós vamos queimá-los, nós vamos destruí-los, porque o Senhor nos deu autoridade. Quem crê nisso adora. Chega! Chega de ter medo. Chega de dormir com a luz acesa. Tem crente que anda tão fraco na fé, e quando vê qualquer coisa esquisita faz o sinal da cruz, irmão. Raça miserável. Você denigra a imagem do seu Deus. Pastor, mas não tem nem mais nem menos. Você não é comum. Olhe para os seus pés, bata eles no chão. O que é que você vê nos seus pés? Sapatos, unhas, dedos, joanete, chulé. É a única coisa que você vê nos seus pés. Olhe para eles que eu vou te dizer o que é que os demônios veem quando olham os seus pés. Eles veem a possibilidade de serem destruídos, porque Jesus disse: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes, sobre escorpiões, sobre toda a ordem do maligno, e nada vos fará mal algum. Você não sabe o poder que tem. Deus vai inverter a situação hoje, pastor, apóstolo e obreiros. Deus vai inverter a situação hoje. Hoje, ao invés de você andar com medo na rua, os demônios é que vão ficar com medo quando você passar. Escute, eu profetizo que eles vão andar com uma listinha no bolso e a sua foto do lado. Fica tranquilo. É só para quando eles verem você chegando num ponto da rua, eles mudarem de rua, porque você será agora o novo dono da rua de São Paulo. Eu profetizo que Tranca-Rua não tem mais vez. Você vai abrir as ruas, as vielas, vai abrir os bairros. São Paulo será abalado. Sente aí. Pergunte para mim: pastor, por que o diabo não gosta de mim mesmo? Primeiro, porque você é um ser humano. Ele é só espírito. Você é mais do que ele. Você é espírito e é carne. O que eu vou falar aqui agora vai mexer com você por dentro. Quando você vai fazer um exame, os médicos podem mapear através do genoma todas as células do seu corpo e descobrirem o seu DNA. Mas os médicos só conseguem descobrir o DNA do seu corpo. O crente e todo aquele que conhece o que eu estou pregando não tem só um DNA. Quando ele aceita Jesus, a Bíblia diz que ele é feito uma outra pessoa. Jesus veio para o que era seu, os seus o rejeitaram, mas quem o conheceu, ele deu o poder de serem feitos filhos. Quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe o DNA de Deus dentro de você. Você tem o DNA do céu dentro de você. Por que é que você acha que quando você ouve uma palavra diferente, arrepia até a nuca? Por que é que você acha que você ouve um pastor como eu pregar e os seus olhos marejam, o seu corpo chacoalha? É porque a sua parte que veio do céu sente a presença dele, porque ele desceu aqui. Deus não está lá em cima agora, ele está com os pés dentro deste lugar da glória. Agora você vai dar muita gargalhada para adorar a Jesus. Eu vou te dizer por que mais Satanás não gosta de você.